Olá, meu nome é Sirlene, eu sou turismóloga, atualmente estou dirigente municipal de turismo em Ceabra e recebi a incumbência hoje, nesse aniversário de emancipação política de Ceabra. Ceabra está completando 132 anos hoje, para fazer uma síntese da nossa história. E aproveito para dizer que a nossa história não começou há 132 anos atrás. Se a gente for pensar na colonização, ela se deu a partir de Rio de Contas, quando foi descoberto o ouro em Rio de Contas, e a coroa portuguesa, já sabendo que havia ouro em Rio de Contas, manda construir a estrada real que liga Jacobina a Rio de Contas. E nesse contexto surge Ceabra, que, desprovida de ouro, prosperou a partir do comércio. Ceabra era um local de pouso e a partir daí foi prosperando, porque produzia agricultura e pecuária para abastecer esses viajantes, esses tropeiros e esses bandeirantes que passavam por aqui. Mas a gente não pode esquecer que existiam nossos ancestrais. Então, haviam muitos índios, os brasileiros autênticos aqui na Chapada. Prova disso foi uns indícios que foram encontrados agora em 2015 pelo IFAM, a partir de uma degradação da Embasa, no bairro Caixa d'Água, onde foram encontradas objetos líticos pré-coloniais datados de antes da colonização, em média 300 a 500 anos antes dos portugueses chegarem aqui. Mas voltando para a história, Campestre foi a primeira sede, então a partir daí o município foi prosperando e logo depois o segundo povoado que prosperou foi Ceabra. Em 1830 surgiu o primeiro quarteirão, que surgiu de forma espontânea pelos tropeiros que atravessavam o rio. Esse local, inclusive, antigamente ficou conhecido como Passagem Bonito de Jacobina. E após a construção da igreja, que foi autorizada pelo bispo em 1847, quando vieram fazer a inauguração da igreja de Nossa Senhora da Conceição do Campestre, eles reconstruíram a igreja que a gente conhece hoje sobre uma capela que tinha sido construída lá atrás, em 1700, quando houve o início da Estrada Real. E aí, nesse momento, Isabel Caldelas, que foi uma das doadoras do terreno em Ceabra, pede, junto com outro grupo de mulheres, a autorização para a construção da igreja, onde é agora no centro de Ceabra, no centro histórico de Ceabra. A partir dessa construção, então, Ceabra começa a prosperar. Foi construído, além da igreja, um cemitério, que posteriormente foi demolido, foi transformado num obelisco, que a gente está trazendo, inclusive, para a praça, para contar um pouco da nossa história. Em 1863 foi demarcada os limites de Campestre. Nessa época já estava havendo outra exploração, que era a exploração do diamante, das lavras diamantinas, que começou a partir de Mucugê em 1844. Nessa demarcação dos limites de Campestre, Campestre deixa de pertencer a Rio de Contas e passa a pertencer a Lençóis. Isso durou, em 1872, em média, Ceabra era composta de pessoas livres e escravizadas. Então a gente precisa fazer memória também dos escravos que viveram aqui. Nessa época, haviam 4.367 homens em Campestre e 2.825 mulheres. E entre os escravizados haviam 275 homens e 100 mulheres. Em 1889, antes mesmo da proclamação da República, pelo poder político que Ceabra exercia, inclusive foi com o apoio de Eliodoro de Paula Ribeiro, que foi um dos coronéis mais expressivos daqui, Ceabra ganha essa emancipação política, que é a data que nós estamos comemorando hoje. Então, essa emancipação aconteceu no dia 14 de maio de 1889 e a proclamação da República foi acontecer só em novembro. Em 1914, acontece a Guerra dos Coronéis, que todos nós sabemos. Vitor de Matos
é assassinado, que era irmão do coronel Horácio de Matos, que tinha um poder regional, e o que foi falado na época é que esses assassinos estavam em Campestres, e a partir daí Horácio de Matos tenta a justiça através da justiça formal e não conseguiu, então ele manda os homens dele vir para Campestre para pegar esse suposto assassino de Vitor de Matos, que era seu irmão. Como houve resistência, então a guerra começou. Na primeira tentativa, Horácio tomou muitos tiros, toda a comitiva dele perdeu muitos homens, e depois ele se reforçou e voltaram novamente. Dessa vez eles cercaram o Campestre e acabaram vencendo pela fome, né? Eles não deixavam nada entrar em Campestre. Comida, ninguém entrava, ninguém saía. A partir do momento que acabou os mantimentos, as mulheres e as crianças foram liberadas, até quando não houve mais possibilidade de ficar em Campestre. E aí o coronel Manuel Fabrício pede uma trégua e é autorizado a sair e abandona Campestre. Nesse momento, por uma vingança política de Horácio, ele transfere a sede de Campestre, que na verdade não tinha uma sede específica. Ficaram na dúvida se a nova sede seria Coxó do Malheiro ou se seria Ceabra. A feira começou a prosperar em Ceabra a partir desse conflito, desses 42 dias que houve em Campestre. Então, por um ato que não foi planejado, Ceabra acabou se tornando sede, porque não tem um ato oficial que conta isso. Em 1915, a lei estadual número 11.126, de 27 de 8 de 1915, tornou a denominação de Doutor Ceabra. Doutor Ceabra se refere a José Joaquim Ceabra, que era o governador na época. Veja que mudou o nome do município, mas não existe lei que fala da transferência. Em 1926, Ceabra ainda viveu a passagem do coronel Prestes, que passou por aqui, essa coluna Prestes, o capitão, aliás, e essa comitiva foi acolhida em Coxó do Malheiro, na casa de Eliodoro de Paula Ribeiro. Em 1931, Ceabra tem o nome simplificado para Ceabra, de Doutor Ceabra para Ceabra, e, por fim, Ceabra prosperou a partir desse momento. Em 1966, Ceabra passa a ser um centro administrativo e político da região. Então, o governo do estado entende que a Bahia era grande demais para ter só um centro administrativo, tudo que era resolvido era em Salvador, e o governo divide o estado em pedaços, em regiões administrativas, e Ceabra começa a receber as estatais, os órgãos de saúde, serviços públicos, para atender toda a região. Em 1975, com a construção da BR-242, então, esse progresso que já estava acontecendo em Ceabra, ele expande, porque liga o eixo de São Paulo, de Brasília até o Nordeste e a capital do estado. Por fim, a gente prosperou. Hoje nós temos a implantação do projeto de território e identidade da Chapada Diamantina, que aconteceu a partir de 2003, e Ceabra continua sendo esse centro administrativo e político regional, agora com 24 municípios, anteriormente era só 11. Em 2017, inclusive, em menção a essa potência da Chapada Diamantina, que além de ter gerado muitas riquezas, que não ficou na região, tanto ouro quanto diamante, Ceabra prospera na questão do turismo, na questão da cultura, que a gente precisa inclusive valorizar e conhecer ainda mais o que nós temos, e a gente da Giva faz um abaixo-assinado para que a Chapada Diamantina tenha um dia para chamar de seu. Então foi instituída a Lei 13.739, a partir de um abaixo-assinado que nós demos início, inclusive, em Ceabra, na Praça Benjamin Constant, ali na Praça de Eventos.
e em menos de um mês o governador estava sancionando essa lei. E por fim, a gente está agora com um projeto reconstruindo um marco sobre a questão histórica, cultural de Ceabra, que é esse obelisco que vai contar um pouco dessa nossa história para que a gente conheça e pesquise cada vez mais, porque o que eu falei aqui é um pouco do que eu consegui juntar nesses últimos anos. Obrigada.